Olá, pessoal. Uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos fazer hoje a nossa palestra aqui pela página do Grupo Espírita Flores de Jesus. Nós vamos iniciar com uma prece. Quem se sentir à vontade, que acompanhe conosco, né? Para que a gente possa fazer um momento de união, de vibração em favor do nosso planeta, a favor do nosso país, de nós todos, né? Então vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a inspiração e assistência do alto, que esse momento que teremos agora possa ser de proveito, de aprendizado, de esclarecimento. Que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais amparados, mais animados, a seguir a nossa caminhada, a enfrentar os nossos desafios. Que as bênçãos de Jesus recaia sobre todos nós que aqui estamos dedicados a um estudo, a um momento de troca de conhecimentos, mas também a todos os nossos familiares e amigos mais próximos, e que essas vibrações de amor e de carinho possam assim ganhar forças e atingir até as pessoas que nós não conhecemos, que estão passando por maiores dificuldades, e que possam atingir, sobretudo, aqueles que intitulamos como inimigos, para que o nosso testemunho, a nossa fé, seja viva e operante. Que Jesus nos abençoe e assim seja. Bom, meus amigos, então nós vamos dar início ao nosso tema da noite. Nós colocamos como o Consolador Prometido, para que a gente pudesse ter um momento de olhar para os aspectos da doutrina, para a forma com que a doutrina foi apresentada, para a forma com que nós encaramos a doutrina, e tentar ligar pontos que talvez sejam obscuros, que talvez possam trazer assim alguma confusão, tentar linkar ou ligar formas diferentes para falar da mesma coisa. O nosso intuito aqui hoje é falar da doutrina espírita conforme ela foi apresentada por Kardec. Por isso mesmo, nós gostaríamos de iniciar com uma breve leitura que está no Livro dos Médiuns. Esse é o livro da codificação em que Kardec é bem, vamos dizer assim, científico, um analista, vamos dizer, um professor mesmo, que apresenta tudo aquilo que ele pôde conhecer, que ele pôde perceber, que ele pôde ver, e ele apresenta de uma forma metódica, didática, e tem hora que a gente fica realmente sem argumentos, ou melhor dizendo, sem contra-argumentos, porque Kardec é tão claro, e é um bom senso tão apurado, um bom senso tão apurado, que fica difícil a gente discordar de Kardec. Né? E ele vai conduzindo, assim, como no Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, Kardec às vezes quer
fazer uma pergunta X, e antes, para fazer a pergunta X, ele faz umas 3, 4 perguntas, né? A ponto de ter a hora dos espíritos dizer assim, agora você chegou na pergunta que você queria. Então ele vai de uma forma bem didática, de uma forma bem clara, expondo o assunto, né? Como era próprio dele mesmo, das suas características de professor. Mas aqui no livro dos médiuns se diz que ele se atentou mais, que ele se dedicou mais à parte, vamos dizer assim, científica da doutrina. Então, no capítulo 3 do método, aqui ele vai mostrar um método porque ele fala assim, o espiritismo não é proselitista, ou seja, o espiritismo não quer fazer da humanidade pessoas espíritas. Não é esse o objetivo do espiritismo. Porque a gente pode cumprir o objetivo do espiritismo sem se dizer espírita. Né? Porque a máxima não é fora do espiritismo, não é a salvação. A máxima é fora da caridade, não é a salvação. Então, realmente, nós não temos o intuito de transformar a humanidade em uma sociedade espírita ou um conjunto de pessoas espíritas. Mas aqui o Kardec vai falar assim, olha, mas se você quiser tentar convencer alguém, ele dá um método, e eu vou te falar, ele foi muito feliz, porque ele vai cobrindo todos os pontos, né? Ele chega a falar assim, olha, se a pessoa apresentar tais características, compensa o debate, se não apresentar, não compensa. Então, ele é bem didático nesse sentido. Mas logo no comecinho, então, no item 18, Kardec diz assim, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Ponto. Aqui me chama a atenção. Por que Kardec não colocou religião? Nós não costumamos ver que o Espiritismo é religião, ciência e filosofia. Não costuma se dizer isso. Nós trouxemos algumas referências aqui sobre isso. Mas aqui Kardec não disse religião. É toda uma ciência, vírgula, toda uma filosofia, ponto. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade, tem imenso campo, e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Essa é a fala de Kardec, está no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, em que, curiosamente, Kardec não coloca o aspecto religioso. Curiosamente, Kardec fala, é toda uma ciência, toda uma filosofia. Diz respeito a todas as questões da humanidade. Quais questões? Para onde vamos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual o objetivo da vida, quem nos criou? São perguntas filosóficas. São perguntas que fazem a gente refletir, fazem a gente pensar sobre nós e sobre o planeta. Por exemplo, os outros planetas são habitados? Será que morreu, acabou? Então, Kardec tem esse tato de perceber que o Espiritismo diz respeito com as questões que interessam à humanidade. Questões que intrigam, questões que são desafiadoras. Porque o Espiritismo trouxe resposta para muitas delas. Então, o Espiritismo é toda uma filosofia. Toda uma ciência, por quê? Porque tem aspectos da mediunidade, tem aspectos do fenômeno mediúnico que você precisa de um estudo, é quase um estudo laboratorial, é uma coisa assim, testa, experimenta, dá errado, testa de novo, modifica as condições, em qual condição que isso aqui acontece, quando que isso aqui não acontece, se fizer assim dá certo, se não fizer dá errado. Então é todo um estudo científico mesmo, com método científico. Né? Kardec, inclusive, ele é um cientista até às vezes para expor assuntos.
Porque, por exemplo, há um método de prova científica que é conhecida por método de negação ou absurdo, em que você, por exemplo, método de negação e absurdo, em que você quer provar que uma fala é verdade ou que uma premissa sua é verdade. Então, por exemplo, uma coisa que Kardec faz no Livro dos Espíritos, ele faz no Livro dos Médiuns, mas mais no Livro dos Médiuns, ele fala assim: será que espírito existe? Então, a premissa, ele diz assim: espíritos existem. Essa é a premissa. Como que ele vai provar isso? Ele vai negar. Então ele vai falar assim: o espírito não existe e vai chegar num absurdo. Qual é o absurdo? A mesa, um ser inanimado, de repente começa, em determinadas condições, a responder perguntas complexas, com respostas inteligentes. Que para ser obra do acaso teria que ser assim, uma probabilidade tão pequena, é uma probabilidade tão pequena de ser obra do acaso, que ela se torna desprezível. Então é um absurdo você negar que o espírito não. Você fala assim: o espírito existe? Se você nega isso, como é que você explica a mesa que responde pergunta? É um método que ele usa. Então ele é científico, ele é metódico. Então é uma ciência, é uma filosofia. Por que Kardec não disse que era uma religião? Eu fiquei curioso e às vezes a gente fica triste porque nós vemos assim pessoas com uma raiva, parece, desse termo religião, e fala assim: Kardec não usou o termo, então não pode dizer que o Espiritismo é religião. Kardec não diz isso. E às vezes a gente vê, assim, por exemplo, escritores como Leon Denis, autores como Leon Denis. Denis não diz religião, Denis diz moral. É curioso, parece que é um problema com a palavra, entende? E nós vamos demonstrar isso aqui. Parece que é um problema com a palavra. Não que o Espiritismo não tenha aspectos religiosos, mas é porque há um problema com a palavra. Nós vamos ver isso aqui. Mas para piorar a questão, e aí algo que nos deixa triste, porque a princípio as pessoas falam que Emmanuel está contradizendo Kardec, ou que Emmanuel não segue Kardec, ou que o Emmanuel é um padre, até isso já ouvimos, né? Emmanuel é um padre. É um padre com muito arraigado ainda ao catolicismo, e ele não consegue se desvencilhar disso, e ele trouxe o catolicismo para dentro do espiritismo. Nós já ouvimos isso. Pessoas que não param para analisar a capacidade de Emmanuel, a verdade e a capacidade de síntese e a verdade que ele traz. Porque Emmanuel, a gente tem que, para entender Emmanuel, a gente não pode ler só um texto dele. Nós temos que, às vezes, reunir muitos textos ou muitas falas para a gente entender os conceitos. Porque às vezes a gente carrega uma visão errada de um conceito, e aí a gente traz um conceito, por exemplo, de religião, e aí a gente vê Emmanuel defendendo que o Espiritismo também é religião, não é que é só religião, mas também é. A gente vê Emmanuel defendendo isso e fala assim: ah lá, o Emmanuel é um padre que ainda está vinculado à questão católica, né? Mas então, por exemplo, nós poderíamos pegar o prefácio do livro O Consolador. Aliás, diga-se de passagem, creio eu que seja um dos livros mais polêmicos de Emmanuel. Onde eu mais vejo as pessoas criticarem Emmanuel é com base nesse livro, mas é um livro incrível. No prefácio do livro, tem uma transcrição de uma pergunta que fizeram para Emmanuel. A pergunta é assim: apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso, qual desses é o maior? Aqui a pergunta está afirmando científico, filosófico e religioso. Qual desses é o maior? E Emmanuel responde assim: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, ou seja, por esses três aspectos, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra. Essa figura simbólica. Porém,
a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então aqui o Emmanuel ele é incisivo. Ele não só diz do aspecto religioso, como ele diz assim, o aspecto religioso é o ângulo divino. Então é como se ciência e religião fosse, ciência e filosofia fosse a base e a religião o ângulo divino que liga essa base ao céu. Ele falou assim, mas Kardec não falou que o espiritismo é religião? De onde que o Emmanuel está tirando isso? Será que há aqui vamos dizer assim, será que Emmanuel está trazendo mesmo uma vinculação católica, que ele conta que ele foi padre muitas vezes? Nós temos notícias, né, pelos próprios livros que ele escreve. Será mesmo? Então, foi algo que me intrigou, porque fica nessa briga, parece que é assim, porque tudo leva a crer que há um aspecto religioso, não há, talvez por isso mesmo Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, para tratar do aspecto religioso, mas muitas pessoas falam assim, não, é uma filosofia espiritualista, ou é uma ciência e uma filosofia. Aqui há um ponto que a gente precisa pesquisar mais. Quando na Revista Espírita, e aqui nós trouxemos para ler um pouco, quando Kardec inicia a Revista Espírita, ele fala que ali seria como se fosse um laboratório para que ele testasse ideias. Ele não, como se diz, ele não teria um filtro tão rigoroso como ele teve para as obras básicas, mas evidentemente que ele não publicava qualquer coisa, mas que ali seria um ambiente para que ele testasse ideias, como elas seriam aceitas, né? Como se desdobraria o espiritismo. Então, a Revista Espírita é um ponto, vamos dizer assim, é um manancial de pesquisa, talvez para que a gente entenda, sim, o espiritismo, mas mais do que entender o espiritismo, para que a gente entenda o método e a forma com que Kardec conduz as coisas. Na Revista Espírita, Kardec foi mais livre, é isso que eu quero dizer. Kardec se deixou ser mais livre. Porque na obra básica, às vezes a gente tem até um perfil de um professor rigoroso, científico, e às vezes até com o coração gelado, né? Porque o Kardec é muito metódico, e precisava ser. Nas obras básicas, nós concordamos, ele precisava ser enfático, ele precisava ser, vamos dizer assim, extremamente cuidadoso, porque ele sabia que aquelas obras elas seriam vasculhadas e qualquer pequeno equívoco, qualquer brecha seria suficiente para que fosse questionada, para que fosse diminuída. Mas na Revista Espírita de 1868, então aqui nós já estamos muito próximo do desencarne de Kardec. É interessante a gente notar que em 1968, Kardec já estava, aqui principalmente nós vamos ler um discurso que ele fez em novembro, 1º de novembro de 1868. Kardec estava, portanto, há 5 meses, mais ou menos, do desencarne. Quase que exatos 5 meses antes do desencarne. Então, Kardec já estava com todas as obras básicas publicadas, com muitos centros espíritas abertos na França, já tinha feito viagem para tudo quanto é lado, levado a doutrina, explicado, conversado, debatido. Então aqui nós temos um Kardec muito experiente. Não que ele não fosse no começo, mas aqui nós temos Kardec vivenciado dentro da doutrina espírita. Então, é interessante a gente dizer isso, porque no livro Obras Póstumas, quando Kardec começa a apresentar as primeiras perguntas que ele fazia, né, aos espíritos,
Em algumas perguntas ele diz assim, ele perguntava às vezes sobre o espírito protetor dele, e aí ele dizia assim, se vê pela essa pergunta que eu era muito iniciante ainda nas questões espirituais. Porque, claro, estava descobrindo uma nova ciência, mas aqui não. Aqui nós temos Kardec muito, muito vivido já dentro da doutrina espírita. Então, e aqui nós pegamos também um discurso de Kardec. Porque da revista espírita nós temos que ter, às vezes, um cuidado para pegar mensagem que foi espiritual, mensagem, às vezes, que veio de outras pessoas, mas aqui nós temos um discurso de Kardec, feito em 1º de novembro de 1868. Esse discurso abre a revista espírita de dezembro de 1868. Então, um mês depois do discurso, ele coloca na revista espírita, e olha o que ele diz. Perguntarão, o espiritismo é uma religião? Olha o discurso. Ele fala assim, ele está dizendo aqui sobre o aspecto religioso, o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto. Porque a doutrina que funda os laços da fraternidade, da comunhão de pensamentos, não porque funda os laços da fraternidade, da comunhão dos pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Então aqui nós temos Kardec assumindo algo que deveria ser natural, mas muitas pessoas não concordam. O aspecto religioso da doutrina espírita. Não só uma ciência e uma filosofia, mas uma ciência, uma filosofia e uma religião. Por que, então, temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto. Porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Então, aqui nós temos Kardec explicando por que ele não falava de doutrina, por que ele não falava de religião. Porque religião na época tinha um caráter de dogma, tinha um aspecto muito difícil. E aí fala que espiritismo é religião, já seria descartado logo de cara. Então, por isso que nós vamos entender que ele falava moral. É um problema com a palavra, com o conceito, não com o aspecto. Porque há o aspecto religioso. Né? Emmanuel chega a dizer assim que a aquisição de valores religiosos é a parte mais importante da encarnação. Então a gente tem que ter esse cuidado, vamos dizer assim, não sair analisando as coisas sem parar e pensar. Não é? Por isso, então, nós voltamos no livro Consolador, porque aqui, na pergunta 260, Emmanuel é questionado assim, em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Olha a pergunta. Será que religião é um conjunto de dogmas? Será que religião é um conjunto de cultos, de formas exteriores, que é o que se tinha na época de Kardec? Esse era o conceito. Religião era um conjunto de dogmas, você tinha que ir, você tinha que fazer, você tinha que rezar tal coisa. O Espiritismo não tem isso. Né? Então, qual é o papel da religião na nossa vida? Aí Emmanuel diz assim, religião é o sentimento divino. Sentimento divino. Não é prática exterior. Religião é sentimento, cujas exteriorizações são sempre o amor,
Nas expressões mais sublimes, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria. Ou melhor, vamos dizer assim, né? A ciência e a filosofia se irmanam na sabedoria. A segunda, a religião, personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, quando Emmanuel, lá no prefácio, falou de aspecto religioso, ele não estava falando de dogma, nem de culto. Ele estava falando de um sentimento divino. Essa é a religião. E aí a gente começa a entrar no conceito de que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas tudo junto. Não se pode querer separar uma coisa da outra. Falar assim, agora eu vou olhar para o espiritismo só no aspecto religioso. Agora eu vou olhar só no aspecto científico. Não tem como. Porque se a ciência espírita deixar a filosofia e a religião, a ciência espírita vira um campo de experimentação tão somente para saciar a curiosidade. Talvez por isso Kardec vai escrever lá no Livro dos Médiuns mais para frente, ele diz assim, quando ele classifica os espíritas, ele diz assim, espíritas experimentadores. São espíritas que estão querendo olhar só para a religião, mas isso não tem... É fugir muito do propósito, olhar apenas para o aspecto científico da doutrina espírita. A gente tem que ter um olhar de que a ciência vai levar a filosofia e a filosofia vai levar a religião. Nós estamos num... Né, é como o Haroldo diz muito assim, é como se você pegasse uma massa, pegasse farinha, misturasse com ovo e sal, por exemplo, ou açúcar, bate tudo, e agora, aí depois que bateu tudo, fala assim, agora separa. Separa a farinha, separa o ovo, separa o sal, o açúcar, não tem como. Misturou tudo. O espiritismo é essa mistura de ciência, filosofia e religião. Qualquer uma das partes que a gente excluir, a gente vai estar caindo em erro. Porque se você olhar só para a ciência, você vai descobrir fenômenos mediúnicos maravilhosos. Mas é como se você tivesse com um presente na mão, tira o embrulho, joga o conteúdo fora e fica com o embrulho. Está com o fenômeno mediúnico ali, ó, na palma da mão, vendo tudo acontecendo, mas não se atentando para a parte filosófica, que é as consequências daquilo, e esquecendo a religião para que se possa analisar as consequências morais daquilo que está acontecendo. Assim é para a filosofia, assim é para a religião. Porque se a gente tirar a ciência e a filosofia, nós vamos possivelmente cair nos dogmas que nós caímos séculos atrás. Então nós precisamos, ao mesmo tempo, dos três. A ciência para apoiar as descobertas, a filosofia para refletir sobre elas, e a religião para que a gente não desespere e para que a gente não perca o fio da meada. Para que a gente entenda que o propósito da ciência e da filosofia é nos conduzir a Deus. Porque sem a religião talvez a gente se revolte contra Deus. Então aqui tem o resumo, ou melhor assim, aqui tem a definição do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. Religião como sentimento divino que liga o homem ao céu. E aí, é assim que nós vamos entender, por exemplo, por que lá no prefácio do livro Nosso Lar, quando Emmanuel encerra o prefácio, ele diz assim, ó, em verdade nós precisamos de espiritualismo e de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque se a gente não desenvolver essa espiritualidade, essa religiosidade, a gente vai estudar e entender perfeitamente o espiritismo, mas na hora de aplicar e na hora de vivenciar o espiritismo, nós vamos falhar. Então nós precisamos de espiritualidade, dessa relação, desse relacionamento, porque espiritualidade é relacionamento, né? Espiritualidade é você conversando ou você criando uma relação com Deus, uma relação íntima, uma relação de proximidade.
É enxergar em Deus um pai mesmo. Vamos dizer assim, é alimentar uma intimidade tão grande que Deus vai ser muito mais do que o melhor amigo. Deus vai ser aquele que vai estar do nosso lado sempre, querendo o nosso melhor sempre. E aqui, sob essa visão de Deus querer sempre o nosso melhor, de a gente aumentar essa relação de intimidade, de proximidade com Deus, aqui nós vamos entendendo como que o Espiritismo consola. Porque quando se diz consolador prometido, ele trouxe a ciência, a filosofia e a religião para atender um anseio de lógica, um anseio de raciocínio que a humanidade já tinha chegado. Séculos antes, na França, acontece o movimento de renascentismo, acontece o iluminismo. O planeta vive uma revolução no pensamento filosófico. O planeta vive uma revolução de conceitos, de formas de trabalho, de tudo. Então, justo nesse momento, vem o Espiritismo para trazer, para responder às perguntas. Mas, quando vai para a parte filosófica mesmo, que todo mundo pensa, olhando só a parte filosófica, todo mundo pensa, isso já era questões de séculos e séculos antes da doutrina espírita. Todo mundo pensa assim, por que a gente sofre? E mesmo se a religião não atendia esse anseio, por quê? Porque se fala assim, a gente sofre porque a gente peca muito. Ok, tudo bem, pode ser uma resposta. Mas como que se explica casos de uma criança que nasce com câncer? Como que se explica um caso de uma criança que nasce e um mês depois desencarna porque pegou uma infecção hospitalar? O que essa criança fez? Ou, mais do que o que ela fez, para onde é que ela foi? Porque qualquer resposta que a gente der para essa pergunta, para onde é que ela foi, nós vamos estar caindo em injustiça. Mas falou assim, não, mas a criança de um mês que desencarnou, ela foi para o céu, porque ela não tinha pecado. Eu falei assim, então eu queria ter desencarnado com um mês. Por que me foi dada a chance de errar e para ela não? E se disser, não, ela foi para o inferno, então fala assim, mas o que ela fez para ir para o inferno? Então a religião não respondia questões básicas. E aí a doutrina espírita vem com o aspecto de consolador. Porque quando a gente aumenta a relação de intimidade com Deus, a gente começa a se perguntar por que a gente sofre. Para que sofrer? Por que sofrer? E aí o Espiritismo vem com um aspecto de consolador. Aqui é importante, porque a nossa vida não vai ficar mais fácil porque a gente é espírita. Muitas vezes é o contrário. Mas consolador não é tirar a dor, não é evitar a dor, é consolá-la. Consolar a dor é diferente de tirar a dor. É diferente de evitar a dor. Mas o Espiritismo vem com esse aspecto religioso, filosófico e científico, porque só assim ele poderia cumprir o papel de consolador. Então nós pegamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Uma fala de Kardec, porque também tem aqui no livro Consolador uma fala importantíssima de Emmanuel, quando ele diz assim: o Espiritismo vem para fazer a restauração do Evangelho de Jesus. Assim, restauração do Evangelho de Jesus? Mas Kardec nunca falou isso. Jesus promete, aqui eu já estou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito.
Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. É ou não é a restauração do Evangelho? Vem relembrar o que Jesus disse. Restaurar, porque, olha a palavra de Kardec, foi esquecido ou mal compreendido. Então, o Espiritismo vem com esse aspecto de restaurar o cristianismo. Porque o cristianismo, ele não começou da forma com que a gente vê hoje. A forma com que foi conduzida a primeira casa do caminho, a forma com que Paulo divulgava o cristianismo, não era da forma com que a gente vê hoje. Então, algo deu errado no percurso. O Espiritismo vem para restaurar. A palavra de Kardec veio para relembrar o que o Cristo tinha dito, restaurar, porque se precisava relembrar é porque ou foi mal compreendido ou foi esquecido. Então, o Espiritismo vem como consolador prometido por Jesus, porque vem com esse aspecto de explicar. Daí a necessidade, porque você não explica sem dar uma razão boa. Não se explica sem dar motivos claros, sem falar coisas que possam aclarar o pensamento. É claro que vai chegar um momento, e aí a gente vê isso no Livro dos Espíritos, muitas vezes, que os Espíritos dizem assim, olha, aqui você não pode compreender. Ainda não é dado ao homem compreender, ou perceber, ou entender, não é dado. Falta, às vezes, um sentido, falta conhecimento, falta palavra. Muitas vezes eles falam assim, por causa das palavras vocês se desentendem. Está falando a mesma coisa por palavras diferentes e está brigando. Então, como faz? Né? Bom, como que o Espiritismo consola? Essa é uma questão importante. Porque veio uma ciência, uma filosofia, uma religião, tudo misturado, Kardec codificou, apresentou de uma maneira didática, de uma forma lúcida, com bom senso. Né? Camille Flammarion chama Kardec de o bom senso encarnado. Né? Está lá no livro Obras Póstumas, no discurso de Flammarion no enterro de Kardec, no velório de Kardec. Flammarion chama Kardec de o bom senso encarnado. Então, Kardec apresenta aquilo que foi dado a ele, mas por que é o Consolador? Não tira a dor, consola porque explica. Kardec diz assim, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Como que alguém vai se sentir consolado se sofre sem saber por que sofre? Por que é importante saber por que sofre? Porque se a gente não souber, fica um ar de injustiça, não é? Então, aí a gente vê pessoas dizendo assim, por que eu? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Não é? Frequentemente, quando o erro é da encarnação atual, então, a pessoa fumou 20 anos, aí ela desenvolve um câncer. Não é sensato a pessoa perguntar por que com ela, certo? Mas uma criança de 3 meses nasce com um câncer cerebral. Por que com ela? Não que os outros mereciam, né? Não que tinha que ser com o outro, mas por que ela? Por que com ela? O que ela fez? Sem saber o porquê nós sofremos, fica difícil a gente simplesmente aceitar. Fica difícil a gente simplesmente não se revoltar ou não desesperar. Né? O Emmanuel tem uma mensagem, eu gosto bastante dessa mensagem, está no livro Hoje. A mensagem chama Desespero. O Emmanuel diz assim, vamos dizer assim, no término da lição a gente conclui assim, aflição, que bem-aventurados os aflitos. A aflição é a carga que Deus põe sobre nós.
Isso é aflição. Mas o Emmanuel chama a lição de desespero, porque ele diz assim: desespero é a taxa que a criatura põe sobre ela mesma. Então, quando a gente não entende por que sofre, ou a gente tem medo, né? O Kardec também diz isso lá no Livro dos Espíritos, quando ele está falando de espírito imperfeito, ele diz assim: os espíritos imperfeitos têm uma característica de que eles acham que os problemas que eles têm nunca vão acabar. Eles acham que é eterno, né? Os problemas. Então, isso traz um desespero enorme, porque o problema chega para a gente e a gente tem, assim, absoluta certeza de que aquele problema não vai acabar. Aí é a consolação do Espiritismo, porque ele não só diz que ele vai acabar, como o Espiritismo explica ou dá os meios para que a gente possa entender o porquê a gente sofre. Por isso, vão ter mensagens, por exemplo, como o bem e mal sofrer, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver Leon Denis dizendo assim: aprende a sofrer, lá no livro Problema do Ser e do Destino, aprende a sofrer. Porque o Espiritismo explica para a gente por que a gente sofre, para que a gente possa aproveitar o sofrimento. E aí a gente tira a revolta. Por quê? Uma fala de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, o Paulo diz assim: pois Deus pune a quem ama. Pune a quem ama. Deus educa. Deus, ele usa uma palavra forte, é como se Deus chicoteasse a quem ele ama. Porque o processo de educação, ele é doloroso. Então, quando o Espiritismo vem dizer assim, nós sofremos por conta disso, disso e disso, é para explicar essa fala de Paulo que nós estamos num processo educativo. Porque muitas vezes você pode se perguntar assim, mas o que uma criança que nasce com câncer precisa aprender? Ou o que por exemplo, uma pessoa que quer ter filhos e não pode, o que essa pessoa fez? Ela nasceu assim, ela nasceu sem ter a condição de gerar ou de ter um filho. Por quê? Por que que uns são ricos, outros são pobres? Por que que uns são saudáveis, outros não? Às vezes coisas de nascença mesmo, né? O Kardec chega a falar isso, é mais fácil a gente notar as causas anteriores das aflições quando a gente vai para as crianças, né? Para as pessoas que falam assim, não, essa pessoa não cometeu pecado nenhum, por que que ela tem tanta dor? Por que que ela sofre tanto? Então, o Espiritismo vem explicar, ou melhor, dar os meios para que a gente possa entender. Quando diz reencarnação, é para explicar que, por exemplo, se até o próprio Divaldo conta um caso desse, uma criancinha que desencarnou com 4 anos. Mas por que ela desencarnou com 4 anos? Porque ela tinha suicidado na vida passada e ela precisava cumprir mais um tempinho aqui na Terra. Então vem mais 4 anos. E aí o Espiritismo consola. Consola porque tira, nos conceitos de Emmanuel, né, tira a sobretaxa de dor que a gente se impõe sobre nós mesmos. Traz confiança. Porque a gente fala assim, eu estou sofrendo aqui, por que eu estou sofrendo? Para que eu estou sofrendo? Mostra o processo educativo, mostra o processo de que as coisas estão em ordem. Às vezes, eu me lembro na questão, se não me engano, 784 de Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, os seres humanos avançam no intelecto, né? As pessoas estão avançando na inteligência, é nítido, não é? Você pode comparar, faça uma comparação da sociedade de hoje com 100 anos atrás e o avanço é monstruoso. Então nós estamos avançando em ciência, em tecnologia, em conhecimento intelectual. Aí Kardec fala assim, mas não parece que pelo menos do ponto de vista moral, a humanidade caminha aos recuos? Aí os espíritos dizem assim, você está enganado. Olha o conjunto e verás que a humanidade avança. Então, a gente olha o conjunto, né? Há 2000 anos atrás a gente punha fogo e isso em pessoas e isso era espetáculo.
A gente punha pessoas vivas para ser comidas por leões, isso era espetáculo. A gente matou em nome de Jesus. Nós É doloroso. Nós matamos em nome de Jesus Cristo. Estamos avançando ou não? Kardec diz assim que o progresso moral ele avança milímetros por encarnação. Então, estamos avançando. Daí a consolação espírita, porque Leon Denis também diz assim, tudo na Terra avança, tudo melhora, tudo, vamos dizer assim, tem um progresso, nós também temos. Só que ele é lento, né? Ele é difícil, ele é desafiador, mas tem o progresso. E aí a gente começa a alimentar a nossa confiança em Deus, a nossa certeza de que Deus sabe o que Ele está fazendo. E se a gente desvincula, né, se a gente tenta desvincular os aspectos da doutrina espírita, a gente perde a essência, porque a gente perde essa consolação. A ciência vem para dar base, a filosofia para dar reflexão e a religião para mostrar que o caminho é para Deus. A gente não pode desvincular, né? Eu me lembro de um diálogo que Humberto de Campos narra no livro Estante da Vida, se não me engano, capítulo 6, se não me engano, o capítulo intitulado Diálogo e Estudo. E aí Humberto de Campos está narrando um diálogo entre um cientista e um religioso. E o cientista começa a falar assim, mas a ciência vai resolver todos os problemas do mundo. Fala assim, por que ela vai resolver todos os problemas? Porque com a ciência a gente consegue tudo, a gente resolve tudo, a gente cura, a gente cria meios de transporte, a gente criou o celular, criou a internet que está nos permitindo entrar aí na casa de algumas pessoas. Então a ciência resolve tudo. É uma questão de tempo e a ciência vai corrigir inclusive os sentimentos, as questões filosóficas. Aí começa a perguntar assim, por exemplo, quem deu o avião e o carro? Assim, foi Deus, né? Foi Deus que foi lá e construiu o carro, construiu o avião? E aí o religioso responde muito sabiamente, ele responde assim, sim, foi a ciência que deu o carro e o avião. A ciência dá a medicina, a ciência dá a internet, a ciência dá um punhado de coisa que facilita a nossa vida, que faz a nossa vida melhor. Aí o religioso fala assim, entretanto, nada impede que o avião e o carro seja usado para matar. Que impede a internet de ser usada para o mal? Que impede a medicina de ser usado, por exemplo, num assassinato? Que impede a química de ser usada numa bomba nuclear? A química foi um avanço imenso. Ciência, mas sem o sentimento divino, os conceitos de Emmanuel, sem o sentimento divino, a química virou bomba atômica. Avião virou arma de guerra. Carro virou tanque. Então, não dá para separar uma coisa da outra, porque senão nós vamos cair num erro. E aí nós vamos ficar, assim, às vezes, uma encarnação inteira estudando, mas na hora de vivenciar, na hora de criar amor dentro de nós, a hora de encarar os problemas de forma melhor, vai falhar. Porque a consolação do Espiritismo está justamente em ligar todos os pontos. Saciar a fome que a gente estava de raciocínio, de coisa lógica. Aí está a consolação. Aí está o aspecto que faz a gente afirmar que nós somos a resposta da promessa de Jesus. Nós vamos dizer assim, o Espiritismo, né? Nós não, coitado de nós. Mas o Espiritismo é a resposta da promessa. Porque cumpre todos os requisitos. Explicou tudo que nós podemos compreender. Porque também é lógico que a gente não compreenda tudo. É lógico que a gente não seja capaz de conceber tudo, de explicar tudo, porque há um ponto ainda que foge da nossa razão, mas o Espiritismo diz assim, nós chegaremos lá. Explica a justiça,
Porque, às vezes, sem uma ideia de reencarnação, sem uma ideia de provas e expiações, sem uma ideia de que eu conserto onde eu estraguei, a gente poderia dizer assim: Jesus foi um ser criado especial, ou Deus cria seres privilegiados, como Jesus, os anjos, os santos. Aí nós, onde que nós estamos? Aí vem o Espiritismo e diz assim: nós estamos a caminho de ser como esses santos, como o próprio Cristo. Daí a consolação, porque explica o nosso destino, explica o porquê nós estamos aqui, muitas vezes para consertar o que nós estragamos e para aprender coisas novas para o futuro, para criar sentimentos bons, para educar nossas paixões, para isso que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui é isso. E para quê? Para a evolução, porque há um papel na criação que cada um vai cumprir. Então nós precisamos ficar prontos para cumprir esse papel. Então explica, consola porque explica, né? Nas palavras de Kardec, o Espiritismo consola porque explica. Então fica aqui o nosso apelo para que o Espiritismo seja estudado, mas sobretudo vivenciado, sobretudo praticado, nas consequências morais, nas palavras de Kardec, o que mais vale é avaliar o Espiritismo pelas suas consequências, né? Para que a gente possa realmente se encaixar na definição do verdadeiro espírita. O Consolador prometido por Jesus, porque atende aos anseios que ora podem ser atendidos da humanidade. Muita paz a todos, muito obrigado pela paciência, uma boa noite para todos, né? Eu vi os comentários aqui, Márcia, Edi, Santos, uma boa noite, obrigado a todos que acompanharam, e fica então o nosso pedido: estudemos a doutrina espírita, mas sobretudo vivenciemo-la, conforme formos capazes, né? Nós vamos fazer uma prece para encerrar, quem quiser acompanhar com a gente, para que a gente possa rogar mais uma vez, né, pela humanidade inteira. Então vamos agradecer a Jesus, aos nossos espíritos protetores que nos intuem, que nos fortalecem, que nos animam na caminhada, que por vezes é tão difícil, tão dolorosa. Mas rogamos, Senhor, que principalmente nós não percamos o propósito, que nós não nos desviemos do objetivo de estarmos aqui, que não nos falte a disposição para o bem, a vontade do estudo, as oportunidades de trabalho, e que a gente possa se entregar de corpo e alma às atividades do bem que desejamos fazer e que já estamos fazendo. Mas rogamos também, Senhor, em favor do nosso planeta, em favor de toda a humanidade, que nesses dias passa por momentos desafiadores, passa por momentos sombrios, mas que ressoe, Mestre, nos nossos ouvidos as tuas palavras quando disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Confiemos em Deus e em Jesus, e que assim seja.